A palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho segundo Lucas, um texto bem conhecido da Igreja do Senhor, que encontra-se em Lucas capítulo de número 15, e o versículo de número 11 até o versículo de número 19. O Evangelho segundo Lucas capítulo 15 é a parábola do filho pródigo, esse texto que nós iremos ler esta noite. Versículo 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais velho, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de forma dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas as quais os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Até aqui nós temos lido a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, ao ar livre, pregando, propagando, difundindo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor, através das Escrituras Sagradas, nos deixam bem claro, através de ordem expressa de Jesus, para que a igreja fosse e pregasse o Evangelho de poder, segundo o apóstolo Paulo. Ele escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. E nós sabemos que esse Evangelho é poder porque ele nos alcançou, mudou a nossa vida, mudou aquilo que nós pensávamos, mudou todo o nosso semblante, a nossa forma de viver. E hoje, nesta tarde, princípio de noite, nós queremos compartilhar com os amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Neste texto que nós lemos, um texto bem conhecido, nós acreditamos assim que é um texto bem conhecido da Igreja do Senhor, onde Jesus ele fala através de uma parábola, aqui é escrita pelo evangelista Lucas, onde ele começa a dizer que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais novo pedia ao pai a sua parte da herança, ou a sua parte da fazenda, ao qual ele tinha direito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele queria conhecer novos horizontes, ele queria conhecer o mundo. Talvez o momento, a vida que ele levava ali com o pai seria uma vida pacata. Ele queria conhecer novas pessoas, ele queria construir novas amizades, mas não sabia ele que quando ele abdica da presença do pai, não sabia ele que quando ele abdica do aconchego do lar, do ombro amigo, onde ele poderia chorar aos ombros do seu pai, não sabia ele que quando ele abdica da presença do seu pai, do carinho do seu pai, algo poderia ocorrer com ele. Talvez muitos querem dar uma volta pelo mundo, mas não sabem de fato o que o mundo oferece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos ao texto que nós lemos, Jesus ele traz esse exemplo para nós, onde ele coloca os 2, o mais novo e o mais velho. Porém o mais novo ele sente esse desejo, diz assim: Pai, eu quero a parte da herança, eu quero a parte do que me toca, porque eu preciso viajar, eu preciso conhecer novos horizontes,
Eu preciso ir em lugares onde eu ainda não fui. Irmãos, o ser humano ele é dotado de livre arbítrio. Ele pode fazer aquilo que ele quer, tudo que ele quiser. No entanto, há as consequências em detrimento das nossas escolhas. Deus ele não interfere naquilo que nós queremos fazer. No entanto, Ele coloca algumas situações, aquilo que pode ocorrer em detrimento das nossas ações, em detrimento das nossas escolhas, em detrimento daquilo que nós queremos para a nossa vida. E esse rapaz mais jovem, tanto tempo vivendo com seu pai, mas ele queria algo mais. Ele não se achava feliz ao lado do pai, onde ele tinha tudo que ele precisava, onde ele tinha o aconchego do pai, onde ele tinha o carinho do pai, onde ele tinha a presença do pai, onde ele tinha um ombro amigo ali, onde ele tinha um confidente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele queria conhecer outras coisas, ele queria conhecer novas pessoas, e ele toma essa decisão de pedir ao pai, dizer assim: pai, eu quero a parte da herança, eu quero a parte daquilo que me toca, porque eu vou fazer uma viagem. E a Bíblia diz que o pai, de forma alguma, ele negou o pedido do filho. Você sabe por quê? Porque o nosso pai, ele quer o melhor para nós. Muitas das vezes acontecem coisas conosco, para que nós venhamos a aprender com as nossas decisões, com os nossos erros, com as nossas escolhas. E Deus permite que aconteçam as coisas conosco, para que a gente venha a valorizar mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez esse pai diz assim: esse meu filho ainda é muito jovem, ele não tem experiência com o mundo, ele é inexperiente, mas como ele quer, eu vou fazer o desejo dele. É isso que tu quer, meu filho? Pois toma aqui a tua herança, faça bom proveito da tua herança, está aqui, pode ir. Mas nós podemos imaginar como não estava o coração do pai, onde o seu filho mais novo toma uma atitude de sair da sua presença. O pai lhe poderia ter impedido, o pai lhe poderia ter dito: não, tu não estás preparado para enfrentar o mundo. Mas no entanto, o pai ele não faz objeção na escolha do filho, e dá aquilo que ele estava precisando, e dá de fato a sua herança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, queridos, bom é estar na presença do Senhor, bom é estar em comunhão com Deus, bom é estar em intimidade com o céu, bom é poder alimentar-se do pão da vida, porque Jesus disse que Ele é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse jovem, ele queria, irmãos, ele queria conhecer algo que ainda ele não tinha conhecido. Ele queria trilhar por novos caminhos, por novos horizontes. Às vezes a curiosidade é tão grande que às vezes essa curiosidade acaba tirando a paz, tirando o sossego. Esse rapaz, ele não pensou nas consequências das suas atitudes. Mas a Bíblia diz que o pai de família deu: tu queres, pois toma a tua parte. E a Bíblia diz que ele pegou tudo aquilo que ele tinha e partiu para uma terra bem distante, para uma terra longínqua, longe do seu pai, longe da sua família, longe da sua parentela, longe do seu irmão, e partiu para uma terra distante. Mas esse rapaz, ele não tinha experiência com a vida. Esse rapaz, ele ainda era muito inexperiente, porque ele era muito jovem. E a Bíblia diz que ele chega a uma terra muito distante e começa a gastar aquela fortuna, ele começa a gastar a sua herança, ele começa a gastar a sua fazenda, sem sequer fazer um plano prévio, e começa a gastar. E a Bíblia nos diz, no texto que nós lemos, que ele gastou tudo aquilo que ele tinha, vivendo de forma dissoluta. A Bíblia não relata como ele gastou. Alguns que colocam algumas situações, no entanto, nós não iremos colocar, porque a Bíblia não fala a forma como ele gastou. Mas a Bíblia diz que ele gastou de forma errada, de forma dissoluta, fazendo com certeza aquilo que não devia. Mas ele gastou sem se preocupar. Saber tantos anos de trabalho de seu pai, ele desperdiçou. Ah, queridos,
as nossas escolhas, as nossas opções de escolhas, mesmo Deus dando o livre arbítrio para nós, mas nós devemos saber escolher aquilo que é melhor para nós, aquilo que vai fazer bem para a nossa saúde espiritual. Esse rapaz, ele não, de fato, ele não pensou sequer nas consequências da sua escolha. Quantos hoje estão por aí que já fizeram parte da família do Senhor, mas através de uma escolha errada, hoje estão sofrendo as consequências? Mas é que esse rapaz, quando a Bíblia diz que ele gasta tudo o que ele tinha, e veio uma grande fome naquela terra, e a Bíblia diz que aquele rapaz, ele começou a padecer necessidades. A Bíblia diz que ele começou a passar fome. Às vezes as pessoas só querem estar perto de você quando você tem algo para oferecer. A maioria das nossas amizades só querem estar perto de nós quando nós temos algo para oferecer. Quando nós não temos mais nada, os amigos desaparecem. Você quer ver uma coisa? É quando você adoece. Aí você vai saber quem de fato são os verdadeiros amigos. E esse rapaz, quantas pessoas talvez não usufruíram do dinheiro que ele tinha, da fortuna que ele tinha, mas quando realmente ele não tinha mais nada, e veio uma grande fome naquela terra, a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele de comer. E chega a ponto dele ir a um dos cidadãos daquelas terras, daquela cidade, e o dono daquelas terras diz assim: olha, tu vai apacentar os meus porcos. O único serviço que eu tenho aqui é apacentar os porcos lá na fazenda. Ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha comida, ele tinha roupas, ele tinha servos, ele tinha um lar, ele tinha um aconchego do pai. Mas ele deixou tudo, ele largou tudo, porque ele queria conhecer novos horizontes, ele queria conhecer, ter novas amizades. Mas quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós podemos observar o amor do Senhor, um amor incomparável, um amor que nós não temos condições de medir, um amor tão grande que nós, por palavras, nós não tínhamos como definir o amor do Pai, o amor de Deus para com a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E esse rapaz, quando ele ia alimentar os porcos, a Bíblia diz que ele sentia tanta fome, que ele tinha desejo de alimentar-se com o próprio alimento dos porcos. Mas o que chama, irmãos, o que chama a nossa atenção, o que desperta a nossa atenção para esse texto, é a humildade que esse jovem teve de reconhecer. Muitos não reconhecem, irmãos, mas esse jovem, ele teve uma atitude de reconhecer. Quando ele diz assim, ele chega num momento de lucidez e diz assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui neste lugar? Na casa de meu pai nem os servos não passam o que eu estou passando aqui. Na casa de meu pai tem alimento em abundância, o que é que eu estou fazendo aqui? Um momento de lucidez, e vem um coração para que ele venha tomar uma atitude, de tantas atitudes erradas que ele tomou na sua vida, mas ele está diante de uma atitude correta, uma atitude que poderia mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos ao encontro de Elias e Acabe, e a Bíblia diz que quando Acabe vai ao encontro de Elias ali, Acabe começa a dizer assim: Elias, és tu o perturbador de Israel? E ele diz assim: não, eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste aos Balaíns. Ou seja, Acabe estava tirando a culpa que era sua e colocando em alguém. Talvez muitos fazem isso, tira a sua culpa e coloca em alguém, tira o seu fracasso e coloca em alguém, diz assim: aquele é culpado pela minha culpa, pelo que eu estou passando, aquele é culpado pelo meu fracasso. Mas nós estamos diante do texto que esse rapaz, ele para e diz assim: eu de fato estou errado,
Eu de fato cometi uma atitude que não era para me ter cometido. Eu errei. E ele chega assim a reconhecer, diz assim: eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você precisa voltar enquanto há tempo. Enquanto você tem tempo. Enquanto nós ainda estamos de dia. Porque diz que quando vem a noite, onde as pessoas não terão mais tempo, mas Deus está dando oportunidade ainda para muitos se arrepender e voltar para os caminhos, para os braços do Senhor. Porque esse jovem, ele toma uma atitude, e uma atitude que queria mudar a sua vida, uma atitude que queria mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. E ele diz assim: eu vou voltar e vou chegar diante de meu pai e vou dizer assim: pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Mas deixa eu te dizer, quando você tem um encontro com Cristo, você é filho do Deus bendito. Aleluia, Deus, glória a Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim: ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem é filho, é filho. Quem é filho, é filho. Quem é filho é herdeiro dos céus, é herdeiro das bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas das bênçãos do céu, mas das bênçãos aqui da terra, que são destinadas para seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando esse jovem, ele toma a atitude de voltar, quando realmente vem um arrependimento no seu coração, diz assim: eu preciso voltar. O que estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Meu pai tem tudo lá, eu vou voltar para lá. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe o que acontece, queridos? Que quando ele toma a atitude, talvez quantas vezes o pai não estava ali na beira daquela estrada, aguardando o retorno do filho. Talvez quantas das vezes o pai não tinha orado para esperar o seu filho voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Imagina como estava a vestimenta, a aparência daquele filho. Ele estava cuidando de porcos, ele estava passando fome, com certeza ele estava mal trajado, estava sujo, estava magro, porque ele abdicou da presença do pai. Mas no entanto ele toma uma decisão, que poderia mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele vem, glória a Jesus, que ele está lá ao longe, e o pai já estava lá esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E o pai conhece ele de longe. Você sabe por quê? Porque o pai conhece cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso pai contempla cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O propósito da criação de Deus foi para que o homem adorasse o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando aquele filho se aproxima, irmãos, a Bíblia diz que: vinde todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor não olha para a aparência do ser humano. O Senhor não olha para o passado do ser humano. O Senhor não olha para o ontem que o ser humano fez. Mas o Senhor olha para o presente, a partir do momento que o homem faz uma decisão para com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele joga o pecado do homem no mar do esquecimento. Você imagina o que é o mar? Pois a Bíblia diz que ele joga o pecado daquele homem no mar do esquecimento e já não se lembra mais.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E quando vem aquele filho ao encontro do pai, que o filho começa a falar, dizer assim: pai, eu pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ali ele não deixou mais o filho falar, irmãos. Ele não deixou. Você pode ler o texto. Ele não deixou o filho completar. Por quê? Porque ele já contemplava o arrependimento do seu filho. Ele já contemplava a decisão que seu filho tinha tomado. Deus conhece a vida de cada um de nós. E quando você vai diante de Deus, que você suplica o perdão diante de Deus, com o coração sincero, não há nada que venha impedir que você não venha a ser perdoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Romanos capítulo 8, e versículo de número 1. Ele diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o inimigo apontar, não adianta ele dizer, não adianta ele dizer assim: tu era assim. Não importa. A partir do momento do encontro com Cristo, é uma nova criatura. E a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra do Senhor, ela é a única verdade absoluta. Muitas verdades há, que são as verdades relativas, que hoje é verdade e amanhã pode não ser. Mas a Bíblia é a verdade absoluta, imutável, inerrante, infalível, perfeita, que jamais, ainda que passem séculos, milênios, jamais mudará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando aquele filho ele começa a dizer assim: pai, eu pequei contra o céu, e eu pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ia dizer assim: faze como os seus trabalhadores dele. O pai não deixou. Epa, vem aí, tu é o meu filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele pai, ele chama os servos e diz assim: trazer a melhor roupa que vocês têm aí e coloca nele. Pega aquele anel que está reservado lá no canto e coloca nas mãos dele, no dedo dele. Ele está descalço. Coloca a chinela que está reservada para ele e coloca no pé dele. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou por aí? Não acabou não. Agora pega aquele bezerro cevado, aquele bezerro que está lá separado para um momento especial, porque hoje é um momento especial. Você sabe por que hoje é um momento especial? Porque esse meu filho estava morto, aleluia, e reviveu. Esse meu filho estava perdido e ele foi encontrado hoje. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Que quando alguém se arrepende dos seus erros e pecados, há uma festa no céu, porque o inimigo perdeu mais um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui nós não olhamos no texto que nós lemos, que você pode ler, o pai dizendo assim: meu filho, por que tu gastou aquele dinheiro que eu te dei? Por que tu fizeste aquilo? Deus não joga na nossa cara o nosso tempo de pecado. Deus não aponta na cara de ninguém, porque Ele nos ama com amor sincero e verdadeiro. Nós podemos ser falhos que nós somos, mas Deus, Ele é verdadeiro. Ele não joga no rosto de ninguém a tua vida do passado. Ele não quer saber do teu passado. Ele quer saber do teu presente a partir do momento que tu tens o encontro com Ele. Ele poderia dizer assim: meu filho, porque tu gastou anos de trabalho, tu desperdiçou tudo aquilo com as mulheres, com as bebedeiras, jogou meu dinheiro fora, minha fortuna, eu não te quero mais. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem foi ao encontro do filho não foi o filho que veio ao encontro do pai, mas foi o pai
que foi ao encontro do Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós temos uma atitude sincera do nosso coração, não há nada que impeça que Deus não te receba assim do jeito que tu é. Não importa como está a tua vida, não importa como as pessoas olham para você, não importa como as pessoas te rejeitam, dizem que tu não vale nada, que tu não serve para nada. Pelo contrário, Deus para você para Deus é uma pérola, você para Deus é alguém especial, você para Deus tem um carinho especial, tem um amor especial. Ele te ama, ainda que a sociedade te rejeite, ainda que as pessoas, familiares te rejeitem, mas Deus jamais rejeitará alguém que vai ao encontro dele. Jamais Deus rejeita alguém que vai ao encontro dele. Ele poderia ter rejeitado esse jovem que jogou tudo, desperdiçou tudo, mas o pai sequer, ele diz assim, uma palavra: eu não vou te perdoar, só vou te perdoar se tu trazer parte do meu dinheiro que tu gastou. Mas de forma alguma ele não toca na vida do passado daquele jovem, daquele rapaz. A partir do momento que ele tem uma atitude de mudança, a partir do momento que ele tem uma atitude de mudar, realmente que ele vê no seu coração: hoje eu quero mudar, eu vou mudar, eu me arrependi. O perdão de Deus, ele é instantâneo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. A primeira carta do apóstolo João,